Prédio ser de mim, não. Ai, que delícia. Adoro. Vai entrando que eu vou segurando. Oi. Bora. Bom, vamos fazer aulinha de óxidos, que só vai funcionar para quem já estudou ácido, base, sal. E só vai funcionar para quem estudar, porque isso aqui não depende quase nada de mim. Depende única e exclusivamente de vocês, né? Então, é uma parte, toda essa parte de ácido, base, sal, óxido, depende de vocês pegarem e estudarem bastante, né? Então, vamos lá. Primeiro, todo óxido é um composto binário, onde você tem um elemento e o oxigênio. Nos óxidos, o oxigênio vale -2. Antigamente, tinha muito aprofundamento estudando peróxido e superóxido. Hoje, muito pouco. Só para diferenciar, que nem peróxido hoje, o que usa bastante é água oxigenada. Lá na frente, tal, antes das provas escritas, tal, compensa dar uma olhadinha em peróxido. Mas peróxido a diferença é que o oxigênio vale -1. Também é um composto binário. Também só tem oxigênio mais alguém. E aqui é um A e 2A que forma o peróxido. E tem o superóxido. Antigamente a gente aprofundava muito nisso. Hoje, como quase que não aparece, as apostilas nem colocam mais. O superóxido também é formado de um A e 2O. Superóxido, o NOx do oxigênio é -0,5. Também é de um A e 2A. Onde tem aparecido isso? É no cálculo de NOx. O cálculo de NOx até aparece um pouquinho, apesar de que no balanceamento aparece água oxigenada. Então, por exemplo, se eu for fazer um óxido de um A, um peróxido de um A, não aparece XO, aparece assim, que nem a água oxigenada. E se eu for fazer um superóxido de um A, é assim. É assim que vai aparecer. X2O4. Então, esses são os óxidos, peróxidos e superóxidos de um A. Só para comentar, tá? Então, se alguém quiser dar um printzinho aí, tá? Então, os óxidos, que é o que a gente vai falar, são sempre compostos binários. Claro que requer um aprofundamento para a segunda fase de peróxido e superóxido. Vamos lá. Bom, nomenclatura eu vou dividir em 3 partes. Não fuja disso, tá? É muito feio. E quem está corrigindo a prova não gosta que você altere o que a IUPAC quer, né? Defina na sua cabeça esses 3 jeitos para dar nomenclatura. É muito chato quando você pega um óxido que está na primeira tabela, formado por elementos que têm carga fixa, igual bases. Essa tabela é a mesma de bases. A única coisa que não tem aqui é o NH4, que nas bases tem o NH4. Aqui. Só. O resto é tudo igual. Então é muito chato você pegar aqui o Al2O3 e ver um aluno que escreve assim, trióxido de dialumínio. Não precisa.
Porque os elementos que estão nessa tabela formam um óxido só. Então, por que você precisa dizer trióxido? Essa nomenclatura a gente usa para elementos que têm vários NOx. Então, óxido de bário, só existe um. Se eu falar óxido de alumínio, só existe óxido de sódio. O alumínio está aí já. Se eu falar óxido de sódio, só existe um. Não precisa ficar, dióxido, não precisa nada disso. Óxido de sódio, eu só consigo fazer um. Então, eu tenho que usar essa nomenclatura que está aí, que é a recomendada pela IUPAC. Então, óxido de sódio é só montar. Na, que é mais 1, O, que é menos 2. Então, quem está nessa tabela não precisa de nenhuma outra nomenclatura. É só montar. Na2O. E acabou. Não precisa falar assim, é monóxido de disódio, que é a terceira nomenclatura. Para esses elementos que estão aqui, basta você falar óxido de zinco, óxido de cálcio, óxido de prata, e você já consegue montar. Para quem está na segunda tabela, que vocês vão ver que é a mesma tabelinha de bases também, que são elementos que têm 2 NOx. Então, você pode dar as mesmas nomenclaturas que vocês usavam para base, só que em vez de hidróxido é óxido. Então, você pode pôr a primeira nomenclatura, que vocês estão acostumados, óxido de, nome do elemento, e o NOx. Ou óxido, terminação oso, ico. Igualzinho a gente fazia com bases. Então, por exemplo, o ferro tem o ferro 2, óxido ferroso. E o ferro 3, óxido férrico. Ou, se quiserem, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, como a gente fazia com as bases. Se ele usar óxido plumboso, você já sabe que chumbo pode ser 2 e 4, portanto, plumboso 2. Então, quem estudou base vai ter facilidade para fazer a nomenclatura desses óxidos. A gente só vai usar essa terceira nomenclatura para elementos que não estão na primeira e segunda tabela. Aí a gente faz indicando quantos oxigênios tem, quantos elementos tem. A gente não usa o mono por elemento. Então, o mono aqui não existe. Existe pro oxigênio. Se tiver um oxigênio, a gente usa o mono. Mas para o elemento não precisa dizer o mono. Como assim, professor? Assim. SO3, vamos dizer quantos oxigênios tem? 3. Trióxido de, não precisa escrever mono enxofre. Aí o PAC tirou o mono. CO, um oxigênio, monóxido de carbono. Cl2O5, 5 oxigênios, 2 cloros. Pentóxido de dicloro. Então, nós vamos usar essas 3 nomenclaturas. Ele pode usar, como a Unesp gosta muito, mas deixa ele usar essa nomenclatura do anidrido. A gente não tem necessidade e não precisa usar. É uma nomenclatura que usa anidrido e o nome do ácido de onde veio, porque anidrido é alguma coisa sem água. Quando a gente fala anidro, álcool anidro, é um álcool anidrido que você tirou a água. Então, você pega lá, por exemplo, H2SO4, que tira a água, ele vira um óxido, que é o SO3. Então, isso é chamado de anidrido sulfúrico, porque ele vem do ácido sulfúrico. Deixa ele usar. A gente vai usar essa aqui, ó. Pode ver que é o mesmo composto. Então, a gente não precisa escrever aqui anidrido sulfúrico. A gente vai escrever anidrido trióxido de enxofre. Por exemplo, se ele falar anidrido sulfuroso, é só pegar o ácido sulfuroso e tirar a água. Beleza? A segunda parte é a parte de
classificação e, mais importante para a Unesp, a parte de reações. Então, aqui você tem a parte de reações. A parte de reações está ligada com as classificações. Porque um óxido que reage com uma base, ele tem tendência a ser ácido. Tudo bem que tem os diletões, que são aqueles que cortam dos dois lados. Óxidos básicos, quem são? São aqueles formados por elementos metais com NOx baixo, que é 1A, 2A, ferro, cobre, mercúrio. O normal é 1A e 2A. Ele reage com água, forma uma base, reage com ácido. Por que ele chama óxido básico? Porque ele, quando colocado na água, ele vira uma base. Então, ele forma sal e água. E óxido básico também reage com óxido ácido, dá só o sal. Aqui não dá água. Então, por exemplo, aqui o que vocês erram? Vocês são doidos para vir aqui e colocar Na2OH. Ah, porque tem um 2 aqui, professor. Tem nada a ver. Se isso é um óxido básico, por que é um óxido básico? Porque é um óxido de 1A. Quando eu coloco ele na água, ele vai formar uma base. Então, tem que montar a base aqui, ó. Na mais 1, OH menos 1, por isso que eu falei. Quem não estudou direito ácido, base e sal, chega aqui e fica mais perdido que segue em tiroteio. Então tem que montar a base, trocar as cargas e depois balancear. Por exemplo, você pega lá o CaO, que eu fiz aí embaixo. Pega lá o CaO. Quando você for reagir ele com uma base, ele vai formar um hidróxido. Quando você reagir ele com água, vai formar uma base. Então você tem que montar a base aqui, ó. Ca mais 2. E vocês já sabem que a base é montada com o OH. OH menos 1. Troca as cargas. Então a gente vai obter aqui o hidróxido de cálcio. Certo? Então não é assim, aqui tem um 2. Não tem um 2 porra nenhuma. Você tem que colocar as cargas, trocar para ver o que vai ficar embaixo. Agora, quando ele reage com um ácido, aí vai dar sal e água. O nome desse sal, como é que é o nome desse sal mesmo? Alguém grita para mim aí? Qual sal? Sal que eu estou fazendo. Cloreto de cálcio. Isso. Morreu, cabrabão. Eu tava estudando essa matéria, aliás. Eu caguei de estudar essa porra, tomar no É cu, que eu isso voltava a aí. errar agora. Mas, viu, essa matéria depende de vocês. Eu faço um resumo melhor do que o que está a apostila. O resumo da apostila é muito confuso. Então, eu organizo para vocês estudarem. Só que eu posso falar aqui 10 horas seguidas. Se vocês não estudarem, não adianta nada. E... Glício, Oi, Flor. você não tem noção de quantas vezes eu fiz aquela tabelinha padrão dos ácidos. Você já está enxergando ela na parede, é isso? É. Então, a hora que você enxergar ela na parede... Eu olho, por exemplo, para a televisão que está aqui na frente, eu enxergo ela. A hora que você estiver enxergando ela, é porque você está bom. A hora que você não precisar escrever mais ela, é porque você está bom. Aí você não precisa se preocupar mais. Porque aí o que acontece? Você já jogou para o seu lugarzinho lá na memória. Então ela está dentro da sua memória lá, gravado lá no seu HD já. É assim que funciona. Óxidos ácidos são aqueles formados por CMA metais. Vocês vão ver que são aqueles que estão na tabela do padrão. Ele reage com água. Aqui é fácil de fazer o ácido, tá? Então ele reage com água, formando um ácido. Ele reage com uma base, formando sal e água, só que aqui, antes de reagir com a base, você tem que colocar ele na água para achar o ácido aqui. Só assim você vai conseguir formar o sal. E ele também reage com óxido básico, dando só
sal. Então, por exemplo, se eu pegar só 3 e colocar na água, esse é mais fácil que a base. Esse é só somar tudo e colocar o H na frente. Então, primeiro, identifica o tipo de óxido que é. Então, é um óxido ácido. E aí, colocando ele na água, vai dar um ácido. Quando eu somo tudo e dá para dividir por 2, aí você divide. Então, o Cl2O5, na hora que você soma com a água, vai dar H2Cl2O6, aí você divide tudo por 2. SO2, opa! E agora, professor? Ele está reagindo com uma base. Então, eu preciso fazer o sal. Só que para fazer o sal, você pega o ácido, coloca na água, pega o óxido, coloca na água e acha o ácido. Pronto. Agora você pode formar o sal. Como é que forma o sal? Cátion da base, ânion do ácido. Então, tudo isso, vocês têm que pegar, voltar, estudar ácido, base e sal. Como é que é o nome do sal aqui? Vamos lá. Sulfito de sódio. 3 orgasmos seguidos. Fi. Bom, agora vamos falar um pouco de mínhos anfóteros, que são aqueles que cortam dos dois lados. Ora ele corta de um lado, ora ele corta de outro. Depende frente a quem você coloca ele. Então, se você colocar ele frente a um ácido, ele dá sal e água, comportando-se como uma base. Se você colocar ele frente a uma base, ele se comporta como um ácido. Então, tem que colocar ele na água aqui, dando sal e água. Os principais são alumínio e zinco. Tem outros? Tem o chumbo, tem o antimônio, mas quem aparece? Alumínio e zinco. Tem até uns nominhos aqui que são fora de padrão. Então, se eu pegar óxido de alumínio, alumínio é giletão. Reagir com HCl, como eu estou colocando ele para reagir com ácido, ele é uma base. Ele se comporta como uma base. Portanto, para fazer o sal, cátion da base, que é o alumínio, ânion do ácido, vai dar aqui, quem mesmo? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Cloreto de alumínio. Aí é só balancear bonitinho. Agora, se eu pegar esse óxido e colocar ele frente a uma base, ele se comporta como se fosse um ácido. Então, eu venho aqui, somo água para achar o ácido, vai dar para dividir por 2. Esse é um ácido fora de padrão. A gente usa pouca coisa fora do padrão. Tá? A gente usa lá na química orgânica, aparece 2 fora de padrão. Aparece o HMNO4, aparece este aqui, que é o ácido permangânico, fora de padrão. E aparece o crômico e o dicrômico, porque eles são oxidantes, que são usados nas reações orgânicas. Então, esse é o dicrômico, por exemplo. H4, H2CR2O7. Mas, sabe, não é uma coisa que tem que ficar decorando muito, não. Então, esse é um ácido fora de padrão, ácido alumínico. Portanto, sal, cátion da base, Na, ânion do ácido, AlO2-1, que é o aluminato de sódio. Esse, se eu perguntasse, você ia pensar, né, Moreira? Então, depois que eu li o nome do alumínico, já que eu não sabia, né? Aí eu fiquei, será que é aluminato que fala essa porra? É aluminato mesmo. Bagulho estranho. Bom, óxidos indiferentes são só esses 3. Cuidado.
porque o CO2, por exemplo, é um óxido. CO2 não é óxido neutro ou indiferente. CO2 é óxido ácido, principalmente, que a gente sabe lá da chuva ácida, né? Ele é um dos óxidos que produz a chuva ácida, assim como regiões que têm muita produção industrial, compensa eu falar, o S vira, reagindo com o oxigênio, SO2, que é o óxido ácido, o SO2 vira SO3 na combustão, com o oxigênio do ar, e o SO3 choveu em contato com a água, ele vira ácido sulfúrico. Então, só para fazer um comentário da chuva ácida, antes que eu esqueça. Tá? Então, é assim, são dois dos óxidos importantes, tá, da chuva ácida. Agora, esses três, CO, NO e N2O, são só esses três. Eles não reagem com ninguém, com ácido, nem com base e nem com água. Então, eles são chamados de óxidos indiferentes ou neutros. E os duplos, ou salinos, ou mistos, eles são uma mistura daqueles que formam dois óxidos. O ferro, o cobre, o chumbo. Então, se a gente vê uma coisa diferente, por exemplo, Fe3O4, você vai ver e fala, peraí, é diferente. Porque eu conheço o ferro 2, que forma o óxido ferroso. Conheço o ferro 3, que forma o óxido férrico. Então, esse aqui está esquisito. Se eu destrocar as cargas aqui, o oxigênio vai dar -3. Então, na verdade, isso aqui é um composto que é resultante da mistura desses dois óxidos. Hoje em dia, nem aparece reação com isso, mas eles reagem. Eles reagem com ácidos e vão produzir os dois sais, o sal de ferro 2 e o sal de ferro 3. Mas é muito raro aparecer. Aí são os ITAs da vida, o ímen. Assim como o cobre, são os dois principais óxidos duplos. O cobre, que tem o cobre 1, o cobre 2, se houver uma junção, se eles se misturarem, eles vão ficar o Cu3O2. Na hora você descobre que é esquisito. Se eu destrocar as cargas, o oxigênio vai dar -3. Tá? Já não é tão importante hoje em dia. Ok? Os exercícios da apostilinha, nenhum deles é difícil. Tá? Todos eles são fáceis. Tá? Um é para pegar lá no texto os óxidos, bonitinho, e dar nome. Tá? Então perceba que os nomes você tem que estudar aquele resumo e falar, peraí, esse está na primeira tabelinha, esse está na segunda tabelinha, esse não está em nenhuma das duas, que são o caso desses 4 óxidos aqui. Tá? Deixa eu ver se tinha alguma coisa para eu comentar. Tem as reações. Tá? Treinem as reações. Tá? Então, você vai ver lá CO2. Bom, CO2 é a metal com água da ácido, que esse é um dos componentes da chuva ácida. Lugares de muita poluição, cidades grandes que têm muitos carros, né? Então, esse CO2 tanto é importante no estudo do efeito estufa, quanto é importante no efeito da chuva ácida. Se ele reagir com uma base, ele já vai dar carbonato de bário e água. CaO, óxido básico, reagindo com ácido, dá sal e água. Então, a apostilinha está bem simples, tá? É mais teórico mesmo, não é nem tanto exercício, tá? Belezinha? Eu aconselho vocês para a Unesp a estudar.
bastante.